Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Vitor Fernandes. Vou junto com vocês resolver um trechinho desse mapa de acionamentos elétricos. O objetivo desse vídeo é fazer uma divulgação sobre o meu trabalho, tá pessoal? Eu sou professor de física e trabalho ministrando aulas particulares para alunos de cursos de engenharia, de áreas relacionadas aí com engenharia também, tá? Se vocês por acaso estiverem enfrentando dificuldades para resolver esse mapa, ou mesmo as atividades de estudo aí, da disciplina de acionamentos elétricos e também da disciplina de eletrônica digital, é só vocês fazerem contato comigo, tá? Se quiserem. O meu contato ele está aqui, ó, aparecendo nessa imagem que vocês estão vendo, tá certo? E eu ofereço um suporte acadêmico completo na disciplina para vocês, tá certo? Vamos lá, então vamos resolver um trechinho desse mapa para vocês conhecerem como que esse trabalho funciona. A questão 1.1, pessoal, ela tá falando pra gente aqui, ó, que segundo a 5410, tá, um circuito terminal ele não pode apresentar mais do que 4% de queda de tensão. Isso de fato é verdade, né, gente? Ou seja, do quadro de distribuição até na carga, no máximo podemos ter 4% de queda de tensão aqui, tá? Então vamos lá, gente, ó, nós estamos aqui numa indústria, tá? E uma máquina vai ser instalada a 55 metros do quadro de distribuição geral. Essa máquina é uma máquina trifásica 220, ó. Então, como ele está dizendo aqui, trifásica 220, a tensão entre fase e fase é 220, tá? Se fosse 380, teria que ser dito aqui também, né? Então ela tem 75 kVA aqui de potência ativa, né? E considerando condutores de cobre, qual deve ser a seção mínima dos condutores para atender a norma? Opa, para atender a norma, que é uma coisa bem importante, hein? Considerando os 4% de queda de tensão. Beleza, pessoal, vamos tirar os dados que nós temos da questão, que nós temos umas continhas para fazer aqui, tá? Nada de muito complicado, mas alguns cálculos precisam ser feitos. Beleza, pessoal, ó, distância L, tá certo? Vou chamar de L aqui, que é o mesmo nome que as equações dão, tá? Em metros ela vale 55, beleza? Então estamos com ela aqui em metros. O que mais que nós temos aqui? Essa máquina ela tem uma potência, aliás, é uma máquina trifásica 220, então ó, a nossa tensão entre fase e fase, beleza? É 220 volts aqui. Tem uma potência aqui, eu falei ativa, pessoal, mas ela é aparente, tá? Temos uma potência aparente aqui de 75 kVA, então vamos chamar ela de P aqui, ó. Potência aparente igual a 75 kVA, ativa seria em watts, né? E vamos lá, considerando condutores de cobre, beleza? E aí, pessoal, condutores de cobre, ele está falando do material aqui porque para a gente fazer o cálculo para determinar quais são esses cabos, a gente precisa do valor da resistividade do cobre, tá certo? Que é o nosso Rho aqui, tá? Gente, se vocês pegarem livros de física, de elétrica, tem lugar que está escrito que a resistividade dele é 0,017, tá? Em livros de instalações elétricas, pessoal, ela geralmente é colocada assim, ó, 1 sobre 56. Se vocês calcularem, dá 0,017 do mesmo jeito, tá? Unidade de medida disso aqui, ó, é milímetros quadrados por metro, beleza? Então, essa aqui seria o valor da resistividade do cobre. Qual deve ser a seção mínima dos condutores para atender a norma? Considerando 4% de queda de tensão. Então, queda de tensão aqui, um ΔV percentual, tá? Ele é igual a 4%, beleza? Gente, então vamos lá, nós temos duas equações aqui para a gente aplicar, foi bom, para a gente aplicar aqui, tá? A primeira delas, gente, eu vou calcular aqui o que nós chamamos de IP, que seria a corrente de projeto, tá? É a primeira aqui, nós temos que partir dela. Então, corrente de projeto. Ou seja, qual que é a corrente que vai passar pelo cabo, tá certo? Porque nós temos dois critérios, tá, pessoal? Eu preciso atender critério de corrente de projeto e critério de corrente de queda de tensão, para a gente poder determinar os condutores, tá? Então, vamos lá. Temos uma equação aí que não fui eu que inventei, tá, gente? Ela está em todos os livros aí de instalações elétricas, beleza? Que para a gente calcular o valor dessa corrente de projeto, se o meu sistema for trifásico, tá? A gente vai pegar o valor dessa potência que foi fornecida para a gente aqui, beleza? Que vai ser 75 kVA. Dividido aqui por raiz de 3, que multiplica a nossa tensão entre fase e fase, tá? O raiz de 3 é justamente porque o meu sistema é trifásico, beleza? Pessoal, não foi informado pra gente fator de potência, fator de serviço, rendimento, nada disso, então a potência que nós vamos considerar vai ser essa daqui, ó, de 75 kVA, tá? Então, essa corrente de projeto aqui vai ser, ó, 75.000, tudo bem? 75.000, dividido aqui por uma raiz quadrada de 3, que multiplica a tensão entre as duas fases, que é de 220 volts, tá? Pessoal, se vocês fizerem esses cálculos aí, muito bom que vocês fizessem junto comigo, porque de vez em quando eu dou umas erradas aí, né? Essa corrente aqui é 196,82 amperes aqui, ó. 82 amperes, tá? Então essa daqui seria a nossa corrente de projeto, beleza? Gente, tá.
Aí nós temos aqui um outro critério aqui que a gente precisa satisfazer, que é o seguinte: eu preciso calcular a seção desse cabo, tá certo? Obedecendo ao critério da queda de tensão, tá? Então nós vamos colocar essa informação aqui também, ó, tá? Seção, beleza? Do cabo pelo critério, critério da queda de tensão. São dois fatores aí que a gente tem que ver, tá? Então, da queda de tensão. Beleza. Pessoal, aí nós temos uma equação matemática para isso também, tá? Volto a dizer, não fui eu que inventei, mas vocês podem pegar qualquer livro de instalações elétricas. Eu uso o livro do João Mamed Filho ali, eu posso até deixar ele para vocês lá no material complementar. Acho que eu vou fazer isso, tá? Para a gente calcular o valor dessa seção, ele geralmente é representado pela letra S, tá? Temos uma equação matemática que é assim, pessoal, ó. Seria uma constante que geralmente é chamada de K, e essa K sempre vale para o sistema trifásico sem raiz de 3, beleza? Tem uma demonstração matemática para isso aqui também, tá, pessoal? Mas é um valor constante que a gente simplesmente aplica a equação, tá? Isso que multiplica o valor de ρ, que é a resistividade do elemento aqui que compõe o nosso condutor, tá? Que multiplica o valor de L, que é o comprimento aqui dele, que multiplica o valor de IP, que é a corrente do projeto. E isso aqui dividido, pessoal, pelo nosso ΔV percentual, que multiplica o valor da nossa tensão de fase e fase, tá certo? Essa daqui é a equação para a gente calcular a seção pelo critério da queda de tensão, beleza? Pessoal, volto a dizer, não fui eu que inventei essa equação, tá? Enfim, mas ela é correta, fiquem tranquilos. Então aí, ó, nós temos o seguinte: para a gente calcular aqui o valor desse S, nós vamos fazer então esse 100 raiz quadrada de 3, que multiplica o valor do ρ. Pessoal, vocês podem usar 1 sobre 56 ou 0,017, tá? Eu vou colocar aqui 1 sobre 56, beleza? Isso aqui, ó, vou deixar até um parênteses aqui, tá? Isso aqui que multiplica o valor do nosso comprimento do circuito aqui, que é de 55 metros. Então, 55, que multiplica a corrente de projeto, que é 196,82, tá? E isso aqui vai ser dividido pelo nosso ΔV percentual, que é 4, beleza? Não é 0,04, tá? Ela é 4 mesmo, é um ΔV percentual. E isso aqui que multiplica o valor da nossa tensão entre fase e fase, que é 220, beleza? Então, vamos lá, gente. A gente vai pegar uma calculadora, nós vamos digitar isso aqui, tá? Eu vou fazer aqui para eu me certificar também e vocês verem aí como é que eu fiz. Pessoal, calculadora científica, eu vou colocar um botãozinho de fração aqui, tá? Então nós vamos colocar aqui, ó, 100 que multiplica a raiz quadrada de 3, ó, não preciso nem por vezes, né? Opa, eu tenho que sair da fração. Setinha pro lado, vezes aqui. Pessoal, vou colocar entre parênteses mesmo, ó, tá? Então, outra fraçãozinha, 1 sobre 56, tudo isso é para não colocar o 0,017, tá? Que vocês podem usar também, sem problemas. Vezes 55, que multiplica aqui 196,82, tá? Isso aqui, ó, do lado de baixo, 4 vezes 220, beleza? Então, esse resultado aqui, pessoal, já seria o valor da nossa seção aqui do fio, tá? Em milímetros, beleza? Então, nós vamos utilizar esse número aqui, ó, 38,04 milímetros quadrados, tá? Eu vou deixar esse valor aqui conservado por enquanto, porque a gente não tem esse fio para vender comercialmente, né, gente? Então, nós só vamos deixá-lo aqui, tá? Pessoal, só uma coisa aqui, ó, eu tô usando 1 sobre 56, porque 1 sobre 56 ele vai me dar todas as casas decimais, tá? Se vocês usarem apenas o 0,017 aqui, ó, quero mostrar para vocês que dá uma pequena diferença. Então seria bom vocês colocarem a maior quantidade possível de casas decimais, ó, só com 0,017 para vocês verem. Ele dá 36,22, estão vendo? Então eu gosto de usar a mesma fração ali, ou mais casas decimais aqui, tá? Pra gente tentar chegar ao máximo possível aqui perto, ó. Então, fechou. Beleza. Pessoal, então agora a gente vai começar a resolver o nosso problema, tá? Esses cálculos aqui, eles eram obrigatórios, beleza? E agora nós vamos escolher aqui a nossa seção transversal.